Quando eu entrei no IEMP, Instituto Educacional Manuel Pinheiro, em fevereiro de 2007, eu conheci alguns meninos. O primeiro a me receber foi um menino chamado Milton Jardim. O Milton já estudava no IEMP desde o maternal, né? Diferentemente de mim, né? Eu tinha passado várias escolas já. Depois eu conheci um outro menino chamado Felipe Henrique Lopes Santos. Ele também era novato, assim como eu, tá? Só que ele entrou depois, acho que entrou um dia depois, se eu não me engano. Depois do Felipe, eu conheci o Pedro Ivo Abreu. Inclusive nós somos muito colegas hoje. Eu trabalho com ele, tá? De vez em quando a gente faz uns bicos juntos, né? O Pedro, ele é caminhoneiro, então às vezes a gente faz carreto junto. Depois do Pedro, conheci outros meninos também. Não vou aqui ficar citando muitos nomes, mas conheci muitos meninos. E do dia 5, mais ou menos, no dia 5 entrou um menino chamado Fabrício Zeferino Freitas, né? O Fabrício, ele morava próximo da escola também, no bairro Heliópolis, tá? Bem ali na região, ali, tá? Perto do bairro Guarani, que o Manuel Pinheiro fica ali no bairro Guarani, na rua Cambuí. E todo mundo morava mais ou menos próximo ali, né? Tinha gente que morava no bairro Floramar, tinha gente que morava no bairro Tupi, tinha gente que morava no próprio bairro Guarani mesmo. Tinha gente que morava no meu bairro, tinha gente que morava no Heliópolis, tinha gente que morava em São Bernardo. Todo mundo morava praticamente ali na região, né? Região norte. Claro que tinha aluno que morava em outra região, mas porque o pai ou a mãe trabalhavam na escola, né? Ou então porque o pai ou a mãe era amigo de alguém, de algum funcionário da escola, e aí seus filhos estudavam lá, né? Mas a maioria morava na região. E aí eu fiquei muito amigo do Fabrício, né? O Fabrício entrou no dia 5, se eu não me engano foi dia 5, né? 5 ou 8. Eu lembro inclusive de uma professora o tempo inteiro anunciando, pessoal, daqui a pouco vai entrar um novo amiguinho de vocês aí, novo coleguinha, o Fabrício, ele tá vindo pra cá. Porque ele veio de outra escola, ele estava vindo de outra escola, e eu acho que a mãe dele estava providenciando a sua transferência para ir para o IEMP. E eu ficava ouvindo, né? Quem que vai ser esse Fabrício, né? Será que é um menino bacana e tal? E aí chegou o Fabrício lá, só que ninguém o recebeu bem, porque o Fabrício, ele era um menino miúdo, assim como eu, né? Bem miúdo, só que ele tinha a cabeça assim, bem avantajada, né? Ele tinha a cabeça bem avantajada, bem miúdo, né? E tinha os pés bem grandes e tal, então todo mundo viu, né? Notou assim, estranheza nele e começou a tirar sarro dele desde o início, né? Todo mundo tirou sarro dele. Mas eu também, eu levei o menino na esportiva, mas eu quis ser amigo dele. Falei, não, eu vou ser amigo dele, que eu acho que eu passei pela mesma coisa, né? Eu também fui muito zoado, foi muito zoado até aqui, eu vou ser amigo dele. E ele também aceitou a minha amizade, né? Ele viu que eu fui educado com ele e tal, ele foi muito amigo meu. Ele viu que eu desenhava muito bem, né? Falou, pô, você desenha bem e tal, eu acho legal seus desenhos, você desenha pra caramba. E aí começamos a falar de videogame, cara. Depois que começamos a falar de videogame, acabou, né? Nós ficamos muito amigos um do outro, porque ele adorava videogame. Aí teve um dia, né? Depois de uns dias lá de aula que a gente teve, né, a gente ficou muito amigo do outro, todo mundo foi conhecendo um ao outro. Depois que os professores todos se apresentaram, num belo dia, o Fabrício me apresentou um jogo que estava ficando muito famoso, chamado Bully, do personagem Jimmy Hopkins. Ele falou, você já viu um jogo de escola que é maravilhoso e tal? O nome do jogo é Bully, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Eu falei, é mesmo? É mesmo, é muito top. Compra lá pra você jogar. E eu não tinha o jogo, né? Aí tinha um menino na minha sala que tinha acabado de vir dos Estados Unidos, né? Ele morou durante muitos anos nos Estados Unidos com a mãe dele, em Nova Jersey, chamado Lucas Mateus. Esse menino, quando foi pra lá, todo mundo ficou fascinado, porque ele sabia falar inglês fluentemente, e a nossa professora de inglês na época, né, Solange, ela conversava com o menino e todo mundo ficava sem entender nada, né? E foi a primeira vez que eu tive aula de inglês na vida. Na verdade, eu tive aula de inglês no Tito Fulgêncio, mas não foi a mesma coisa, né? Eu tava no IEMP, mas eu tava repetindo a 5ª série, né? Porque foi como se eu tivesse ficado sem estudar o ano inteiro, em 2006. Então eu tive lá umas aulinhas de inglês, mas nem prestava atenção nas aulas, né?
Com a Solange foi diferente, eu comecei a ter uma paixão pelo inglês. Aí o Fabrício me apresentou lá o Bully, né? Falou, pede o Lucas Matheus porque ele tem. Ele tem o jogo, pede aí pra te prestar. Aí eu fui lá conversar com o Lucas Matheus e ele falou, pô, cara, eu tô jogando, eu tô zerando ainda, não vai dar pra te prestar não. Aí eu falei, tudo bem então, eu vou tentar comprar o jogo sozinho. Aí eu fui lá, né? Fui lá, cheguei em casa, eu tava doido pra comprar o jogo. Falei, ô pai, eu quero comprar um jogo, quero comprar um jogo. Aí eu não fui comprar no Eduardo não, né? O cara que vendia jogo lá perto de casa não. Eu fui comprar num rapaz chamado Vandeir. O meu pai falou, não, toma o dinheiro lá e vai lá comprar. Aí eu fui lá no Vandeir, fui lá correndo comprar. O Vandeir, ele morava lá na 5 de julho, né? Perto da minha casa, no 1º de maio, só que mais pro lado da favela lá, né? E a casa dele, assim, o lugar lá é muito feio. Não a casa dele especificamente, mas o bairro lá, o lugar lá do 1º de maio, lá no alto da igreja Paróquia de Todos os Santos, né? Lá perto ali é muito feio, lá no topo da favela mesmo. E eu ia lá direto comprar jogo. O Vandeir, ele baixava o jogo pra gente. Na hora a gente pegava o jogo, né? O CD dele, baixava tudo em CD virgem, colocava no saquinho lá, imprimia a capinha do jogo, mas no tamanho de um CD mesmo, e aí a gente levava pra casa. Eu cheguei em casa e coloquei o jogo lá. Rapaz, quando eu cheguei e abri o jogo, eu fiquei fascinado. Que eu adorei mesmo, adorei o jogo. Falei, pô, que jogo top, muito bacana. Aí os meninos lá na minha rua também ficaram sabendo do jogo, porque eu indiquei, passei o jogo pra eles adoraram. Falei, pô, cara, que jogo maravilhoso, como é que você descobriu esse jogo? Falei, o menino lá da minha escola que me passou, o Fabrício. Aí eu fui conversar com o Fabrício, e o Fabrício foi e me passou uma lista, né, uma lista assim de códigos, né? Eu acho que nem era código não, era as respostas da aula de inglês no jogo do Bully. Falou assim, não, isso aqui, as aulas de inglês eu escrevi para você. O Fabrício teve o trabalho de ir lá escrever as respostas das aulas de inglês do jogo do Bully para mim. Toma aqui para você passar de aula lá, passar de nível. Aí eu fui jogando e tal, eu adorava o jogo. O jogo era muito fácil, a jogabilidade dele era muito fácil. Fui jogando, fiquei apaixonado, né? E na escola eu tava me dando super bem, porque eu entendi que eu tinha uma responsabilidade muito grande, que era não gastar dinheiro do meu pai à toa, né? Meu pai agora estava gastando dinheiro pagando minhas mensalidades na escola, sem contar que comprou material escolar, né? Minha mãe foi na papelaria Brasília lá, comprou material escolar para mim, para meus irmãos, e eu, como sempre fui mais paparicado lá, né? De comprar as melhores coisas, que eu sempre fui mais novo, né? Eu sou o filho mais novo, então eu sempre fui muito paparicado. Aí minha mãe foi e comprou um monte de material pra mim, então eu tinha que zelar, eu tinha que valorizar o dinheiro do meu pai. Então eu prestei muita atenção nas aulas, só que eu tinha muita dificuldade em história, porque tinha um professor lá chamado Marcos Dalben, e era um professor muito chato, eu não gostava dele de jeito nenhum, sabe? O jeito dele, o estilo dele de dar aula e tal, era muito chato, muito arrogante, ele era muito, muito arrogante. E a gente aprendia o quê? Feudalismo na época, né? Aprendia lá um pouco de feudalismo e ele era muito arrogante, né? Vivia passando exercício pra gente, mas não, assim, e a gente ficava muito na dúvida, ele custava responder a gente direito, era um cara muito arrogante, não gostava dele, não gosto dele até hoje, tá? E aí eu peguei recuperação em história, aí isso aí acabou, né? Meu pai ficou extremamente bravo comigo. Como é que você pega recuperação em história e tal, vai lá fazer essa prova lá? Foi no final do ano, 2007. E aí eu fiz, né? Fiz a recuperação lá em história. E passei de ano e fui para 2008. Só que os professores que eles estavam falando com os outros lá, né? Que sempre tinha uns conselhos de classe, né? Que o professor os professores falavam com o outro que eu tinha muita dificuldade de aprender. E que a minha amizade com o Fabrício estava nos perturbando. Porque em 2007, 2008, cara, eu e o Fabrício aprontamos demais na escola. Demais. Nossa. Teve um dia que a gente foi pego lá, porque a gente tava passando a mão na bunda da aluna chamada Vitória. Eu não lembro o sobrenome dela, acho que era Vitória Coimbra. A gente tava passando a mão na bunda direto na menina e tal. A gente era criança, né? Mas isso daí, o que aconteceu? A menina foi uma hora, percebeu. A menina percebeu que a gente tava fazendo isso e foi e chamou a diretora. Na época era uma mulher chamada Rita Tavares Aguiar. Tinha o mesmo sobrenome que o meu. Aí ela falou que isso era um absurdo, que isso era uma indecência fora do comum. E aí acabou dando ocorrência para nós dois. Deu ocorrência para nós dois. Para mim e pro Fabrício. Só que a gente nem ligava, porque a gente ficava lá
né? A gente ficava na sala da coordenação sozinho, então a gente ficava brincando um com o outro, zoando. Quando a diretora tava fora, né? Porque ela deixava a gente de castigo, a gente ficava lá na coordenação. A gente tomava ocorrência, mas depois passava. Mas a gente levava uma dura mesmo, né? A gente levava uma bronca daquelas. Fodida. E aí foi assim, a nossa vida foi desse jeito. Aí, cara, o que aconteceu? Em 2007, teve uma briga lá entre mim e o Fábio, porque a gente vivia assim, né? A gente brigava, voltava a amizade, brigava, voltava a amizade. Teve uma vez que a gente teve uma briga lá, né? Que o Fabrício, ele falou que queria que eu fizesse uns desenhos do Power Ranger pra ele. Não, que eu adoro os Power Rangers, faz o desenho dos Power Rangers, eu vou te dar uma revista. Essa revista aqui, meu pai que falou pra eu te emprestar, pra você desenhar os Power Rangers pra mim. Faz um monte, eu quero desse vermelho, do branco, do azul, não sei o quê. Eu falei, tá bom, posso fazer pra você. Só que eu não tinha tempo, né? Eu estudava, não tinha muito tempo. Aí, não sei o que aconteceu, que aí o menino me cobrou a revista, ficou 2 semanas me cobrando a revista, eu falava que eu ia levar pra ele, só que eu enrolava. Aí foi num belo dia, né? Tô voltando pra casa a pé, eu voltava a pé de vez em quando, igual meu pai trabalhava, igual eu falei, eu tinha que voltar a pé pra casa, né? Meu pai às vezes me levava ou não, às vezes eu tinha que subir a pé, né? Ou às vezes meu pai me levava de carro, mas aí teve um dia que o pai do Fabrício estava me seguindo de carro, né? O pai do Fabrício estava lá me seguindo de carro. Aí eu estranhei assim, né? Tava ele e o Fabrício no carro. Eu falei, por que vocês estão me seguindo? Não, a gente tá indo lá buscar essa revistinha, a nossa revistinha, né? E o pai dele falou, entra no carro comigo. Eu falei, eu não vou entrar. Entra aí. E enquanto eu caminhava, eles estavam me seguindo. Aí tava eu, o rapaz, Sérgio, né? O Sérgio foi, apressou para o passo dele. E eu fiquei meio desconcertado. Mas eu falei, não, pode deixar que eu vou sozinho. Cheguei em casa, né? Eu falei com a minha mãe foi logo ligou pro meu pai. Falou, ó, tem um cara perseguindo o Lucas na rua e tal, por causa de uma revista, é o pai do colega dele lá. E meu pai é policial militar, né? O pai do Fabrício é policial rodoviário federal. Meu pai foi e falou com ele assim, ó, se você perseguir meu filho de novo, você vai ter a sua, eu vou atrás de você e tal, você não vem fazer graça com meu filho não. Aí acabou que não deu em nada, né? Não vou fazer isso não, nós não tava perseguindo não, nós só queria a revistinha e tal, mas não quero nem saber, né? Pega essa revistinha, enfia no seu rabo, não sei o que aconteceu lá. Acabei que minha mãe sempre foi apaziguadora, né? Leva essa revistinha pra esse menino, toma aqui, colocou num saco plástico lá, entreguei pro menino no dia seguinte, e aí falou pra eu nunca mais ter amizade com ele. Mas não deixei de ter amizade com o Fabrício, que a gente era muito amigo mesmo do outro, né? Aí teve um dia que o Fabrício me chamou pra ir na casa dele, né? E aí fui pra lá. Só que aí o que aconteceu? A mãe do Fabrício notou que tinha algo errado. Falei, quem que é esse menino, Fabrício? É o Lucas. Falei, Lucas? Que Lucas? O Lucas da revistinha lá e tal. Falei, o menino que você brigou? Por que esse menino vai lá pra casa? Falou com o Fabrício na minha frente, né? Que a mãe do Fabrício era tupetuda, né? Tupetuda pra caramba, muito arrogante e tal. Falou na minha frente, por que esse menino tá levando esse menino lá pra casa, né? Já que tá aqui, vamos lá. E aí a gente foi a pé lá pro Heliópolis, na rua dele lá, não lembro o nome da rua. Mas era um pouco aí abaixo da pracinha do Heliópolis. Eu não lembro o nome da praça, pô. Eu não lembro o nome da praça, não. Mas a gente foi pra lá. Ele morava num apartamento, né? E a casa do Fabrício, né? O apartamento lá, ele tinha muita coisa, tinha muitos brinquedos. O pai dele, né? Tinha 2 filhos só, 2 filhos homens. Então, muito brinquedo. O pai dele ganhava bem, comprava tudo do bom e do melhor pros meninos. Comprava notebook, comprava videogame. Tinha videogame lá de última geração e tal. E eu achava isso maravilhoso. Falei, uai, esses meninos aqui, eles têm tudo, né? E eu adorava ficar lá. E a mãe do Fabrício me tratou muito bem. Eu lembro que ela me tratou muito bem, mesmo eu tendo falar isso daí, né, comigo, né? Porque se eu levar esse menino lá pra casa, ela foi e fez um monte de coisa pra mim. Fez lanche, né? Perguntava se tá tudo ok, né? Deixava a gente brincando lá, fazendo atividade. Que direto eu ia pra lá, eu ia pra casa do Fabrício fazer exercício com ele, né? Fazer trabalho, fazer exercício. E a gente até que se deu muito bem. Tinha as brigas e tal, mas a gente se dava muito bem. Aí teve um dia lá, cara, esse dia eu fiquei muito chateado, porque meu pai, o que ele fez? Eu tinha que ligar lá pra casa, falando com meu pai, pra me buscar, né? Só que aí eu demorei demais, eu fiquei muito tempo na casa do Fabrício, gostei tanto, que aí meu pai tinha que me buscar. E aí foi lá, mas foi com muito custo.
foi meu pai e minha mãe, porque eles estavam muito preocupados comigo, que eu demorei demais a ligar. Aí meu pai, em vez de me culpar, ele culpou minha mãe. E justamente a culpa era minha. Culpou minha mãe foi e enquanto ela foi conversar com a mãe de Fabrício lá na casa dela, né, que meu pai levou minha mãe lá de carro para me buscar, eu e meu pai ficamos esperando minha mãe lá dentro do carro. Só que minha mãe demorou muito e meu pai foi, né, meu pai como é pavio curto demais, o que ele pegou e fez? Vambora, deixa a sua mãe aí. Eu falei, não pai, ela tá voltando, não vambora, sua mãe tá enrolando demais. Pegou e foi embora com o carro. Né? E minha mãe teve que voltar da casa do Fabrício até a minha casa a pé. E isso é tipo assim, né? São quase 2,5 km para andar a pé, né? Minha mãe teve que andar a pé essa distância toda. Eu fiquei muito chateado com meu pai nesse dia, muito chateado mesmo, né? Porque eu achava, não era justo meu pai fazer isso com a minha mãe. Mas aí fez, né? E eu acho que o relacionamento entre os dois não estava tão bom assim, porque lá em 2005, 2004, 2005, desde essa época aí mais ou menos, tinha uma moça, olha só essa história, tinha uma moça que morava lá perto de casa, chamada Vânia. Ela morava de aluguel em frente, né, um pouco em frente da minha casa, na rua de baixo, só que minha casa, como fica perto da esquina, né, dá pra ver, né, do portão dava pra ver a casa dela. Aí essa Vânia ficava sentada lá na porta lá, do fliperama onde eu jogava, já nem existia o fliperama mais, eu acho. Ela ficava lá sentada toda noite. Ela voltava do serviço, sentava lá toda noite. Ela tinha 2 meninas, criancinhas, né? Ela era solteira, mãe solteira. E aí, meu pai ficava lá no portão à noite também, né? Ficava lá em pé, de braço cruzado, né? No portão dele, obviamente. E eu ia lá conversar com a Vânia, eu fiz amizade com ela e tal, fiz amizade com ela e com a Renata, a amiga dela. E aí todo dia eu pedia ao pai, me dá R$1 aí pra comprar bala, vou dar pra Vânia. Aí eu ia lá, eu dava pra... A Vânia era adulta, né? E eu era criança. E eu dava lá um monte de bala pra ela, pras filhas dela, pra Renata. Todo mundo chupava bala e todo mundo ficava feliz. Aí teve um dia, né, que eu fiz tipo uma brincadeira com meu pai. Eu falei, pai, que a mulher ali tá interessada em você, a Vânia. Meu pai, é mesmo? Aí eu falei, tá sim. Mas era brincadeira, a mulher não tinha falado nada, né? Aí foi o que meu pai fez. Meu pai, como é um pouco, né, meio que puxou um pouco do meu avô aí, nesse negócio de ser galanteador, foi e chamou a atenção da mulher, tipo assim, né? Quis investir nela, só que meu pai é casado, né? Eu acho que esse foi um erro muito grande que eu cometi. E daquela época pra lá, as coisas entre meu pai e minha mãe não melhoraram. Tava só piorando. Primeiro que minha mãe estava muito preocupada com a igreja. Minha mãe estava muito indo à igreja, né, o tempo inteiro, e estava se afastando um pouco da família. E o meu pai, né, ele não estava tendo o que ele queria dentro de casa, né? E aí ele investiu muito nessa Vânia, então vez ou outra meu pai pegava e saía com ela. Em 2005, mais ou menos, 2006, meu pai ganhou um carro novo, né? Minha avó, a mãe da minha mãe, que gostava muito do meu pai, foi e deu um carro pro meu pai, um Renault Clio, azul, metálico, né? Um azul assim, muito bonito. Deu um Renault Clio novinho pro meu pai. E aí meu pai saía direto, né? E aí eu perguntava, pai, onde você tá indo? Eu perguntava pro meu pai, pai, onde você tá indo? Ele, tô saindo. Pra onde você vai? Não interessa não, vou ali. E eu sabia muito bem que se tratava de quê? De traição, né? Infelizmente isso aí acontecia e eu percebia tudo isso. Mas eu tentava, né, meio que esconder da minha mãe. Eu era muito criança, mas eu entendia que não era justo eu fazer isso com a minha mãe saber dessas coisas e ficar ali colocando fogo dentro da família, né? Não vou fazer isso. Dentro de casa, atrapalhar minha família. Eu meio que fingi que não via. Mas eu sabia, né? Eu sabia muito bem. E eu acho que uma das primeiras mulheres que meu pai fez esse negócio foi com a Vânia. Depois, com o tempo, lá em 2007, né, por conta disso, meu pai deixou minha mãe lá plantada na casa da mãe do Fabrício e foi embora. Isso deixou minha mãe muito chateada, né? As coisas foram piorando. Mas aí foi. Aí veio o ano de 2008. E aí entrou um professor muito querido lá na escola. O nome dele era Marcelo Batista. Eu gostava muito dele, Marcelo Batista. Ele tinha o quê? Uns 25, 26 anos. E ele inclusive, tem um canal aqui no YouTube chamado Aprendi com o Papai. Ele ensina aí sobre redação e tal. Ele era meu professor, ele conhece e tal. Ele é muito bacana, eu gosto demais dele, né? Fiquei muito amigo do Marcelo e ele gostava muito de mim, do Fabrício, porque a gente era muito criança, né? Mas a gente também era, assim, a gente gostava muito de aprender, de estudar, a gente era muito ansioso. Ô professor, isso daqui, me ajuda nisso daqui, me ajuda nessa pergunta aqui.
E o professor sempre gostava da nossa interação com a aula e tal, e com o aprendizado. Aí teve um dia que a escola decidiu o seguinte, ó, Lucas e Fabrício, vocês juntos não estão dando certo, mas cada um vai com uma sala. Aí eu fiquei na quinta série A, na sexta série A, né, foi em 2008, né, então eu fiquei na sexta série A e o Fabrício ficou na sexta série B. Cara, o que aconteceu? Isso me deixou muito chateado. Falei, pô, não é justo eles trocarem a gente de sala e tal. Mas eu fiquei chateado, o Fabrício não. Falei, ué, pô, o menino não vai ficar chateado, mas eu fiquei chateado, porque eu não queria ficar longe dele. Mas eu fiquei porque a minha sala era mais conhecida pelos meninos mais atrasados, né? Os meninos que aprontavam mesmo. E aí entrou na minha sala, na sexta série, 2008, um menino chamado Gustavo. Ele era mais desenvolvido, assim, mais encorpado, né? Para os meninos da sala, ele era mais encorpado. E era o zoeiro da turma, né? Isso que o povo fica falando aí. É o zoeiro da turma. Sentava lá atrás, ficava tirando mó sarro. Era o zoeiro. E a gente não se dava bem. Eu não dava bem com ele. Ele não gostava de mim nem fudendo. Vivia tirando sarro de mim. Vivia falando mal de defeito físico meu. Ah, que você é bocuda, que você é beiçuda, que não sei o quê, que você é miúda, que você não tem corpo. E eu era pequeno mesmo, porque para 12, 13 anos de idade, eu era muito miúdo. Muito pequeno mesmo. Minha mãe, inclusive, tinha me levado ao médico algumas vezes, hospital militar, e fiz ali uns exames, e pela mão, né, pela radiografia ali da mão, eles falaram que a minha idade óssea era para um menino de 7, 8 anos, era muito pequeno. E o povo tirava maior sarro de mim, né, maior sarro mesmo. Aí o que aconteceu? Teve um dia, na aula do Marcelo, o Fabrício não estava na minha sala, né, na aula do Marcelo, lá o menino foi e me deu um tapa no rosto. Eu sentava lá na frente, lá no meio da turma, mas lá na frente ele foi me dar um tapa no rosto. Eu não gostei nem fudendo, não gostei. Eu fiquei num ódio assim absurdo. Aí o professor falou, senta lá, Lucas, senta lá, pô. Aí não gostei, peguei, o que eu fiz? Eu peguei a carteira, joguei o material no chão, né? Peguei a cadeira mesmo, escolar e joguei ela assim, lá do meio da sala de aula, da frente da sala de aula. A cadeira atravessou a sala assim, né? Voou na meia altura e quase passou isso aqui do menino, ó. Passou do lado dos meninos. E os meninos ficaram sem acreditar. Falei, esse menino é doido, gente. Esse menino é louco, E aí eu fiquei tido como doido. Desde então, lá na escola, lá, como louco. Ó, o povo achar que eu era realmente louco, mas porque eu não dava mole de jeito nenhum. Aí levei uma suspensão lá. Meu pai foi lá na escola me buscar. Meu pai falou que não precisava de tudo aquilo, né? Meu pai sempre foi muito bravo, né? E não gostava que eu faltava de aula. E aí ele mandou ficar lá em casa, lá um dia. Me falou, ó, você vai estudar, você vai dar um jeito, você não vai ficar aqui parado brincando de videogame, não é nada disso não, você vai fazer alguma coisa da sua vida aí. Aí eu fiz, eu tinha que ir pra escola no dia seguinte, todo mundo ficava, que isso, cara, você é muito doido. E eu tinha que copiar os treinos tudo de novo, né? Eu tinha que ir copiar as matérias, né, que eu perdi do dia anterior. E aí eu fiquei tido na escola como o aluno problema. Eu era o aluno problema, né? Era muito problema mesmo, todo dia. E a escola, às vezes, me suspendia. Quando não me suspendia, ficava falando em expulsão. Ó, nós vamos ter que te expulsar depois, né? Se você continuar nessa daí, a gente vai ter que te expulsar, infelizmente. E aí, às vezes, eu até abaixava, né, o meu facho, mas tinha vezes que eu não aguentava, não. Eu ficava lá aprontando mesmo. Teve um dia que eu peguei um monte de papel higiênico lá e colei, né? Colei não, né? Enchi de água, meti em tudo quanto é todo lugar no teto lá do banheiro, né? Pegava as bolas de papel higiênico e grudava no teto lá. Isso foi no banheiro todinho, no banheiro masculino e feminino. Eu fiz isso, né? O povo também, quando entrava no banheiro lá do recreio, as portas dos banheiros lá, elas eram, não sei o nome, se é chanfrada, não sei, elas tinham uns negócios assim na frente, e quando a gente passava a mão, dava um barulho dos infernos, né? Aí o povo entrava. É engraçado, bicho, o homem não amadurece, não. Mas a gente chegava na porta do banheiro, eu e o Fabrício, a gente chegava e passava a mão na porta, assim, dava um barulho dos infernos. Aí a pessoa saía do banheiro sem entender, mas que é isso? Quem fez? Quem foi o palhaço que fez isso? E a gente fazia isso o tempo inteiro. Passava a mão na porta do banheiro, dava um barulhão e corria, né? A gente era imaturo demais. Aí tinha aqueles negócios também de ficar colando michute, né? Colocava um monte de michutes nas costas dos outros. Teve uma vez que eu fiz uns 200. Eu fiz isso na escola inteira, cara. Nossa, mas
Foi uma sessão de me chutes, assim, pelo recreio afora, e aí me pegaram pelas câmeras, né? Me pegaram lá nas câmeras, fazendo isso tudo. E o Fabrício na outra sala lá, quietinho, né? Ele era o aluno exemplar e eu na minha sala fazia tudo de errado, na escola e na sala de aula. Colhei um monte de me chute nos outros. Teve outra vez que os meninos lá começaram a puxar, puxar minha perna, porque eu ficava em pé, em cima das mesas do recreio, as mesas de pedra, né? Eu ficava em pé, em cima das mesas. Aí os meninos, eles lanchavam e ficavam sentados nas mesas acompanhando futebol, né? Dos outros meninos na quadra lá, porque a quadra era sempre aberta para os meninos jogar futebol durante o recreio. Eu não sei o que aconteceu lá, que eu fiquei em pé na mesa lá, né? E os meninos começaram a puxar minha perna, pela minha calça. E aí eu falei, para, mano, para de fazer isso e tal. Teve uma hora que eu peguei e dei uma bicuda na latinha de refrigerante do menino lá, que voou na cara dele. E ele era muito mais velho que eu, ele era o quê? Do ensino médio já. Que voou latinha de refrigerante na cara dele, explodiu o refrigerante por tudo quanto é lugar. A gente tinha umas meninas sentadas no outro banco, na parede, assim, molhou as meninas tudo. Aí as câmeras me pegaram, tomei suspensão também. Tudo era suspensão. Dá suspensão pros meninos, liga pro pai dele, manda ele buscar ele. Eu era suspenso o tempo inteiro, cara. Ai, meu Deus, eu era suspenso o tempo todo. E aí foi assim, né? A coisa era complicada. Eu esqueci de falar uma coisa, em 2007, né, tinha um menino da minha rua, né, na rua de baixo, o Henrique, que isso começou a estudar lá no IEMP. E aí a gente ia para a escola de bicicleta, né, só que não deixava a bicicleta dentro da escola, a gente parava na casa do pai dele. O pai dele morava um pouco abaixo da escola, a gente deixava a bicicleta lá e subia a pé para a escola todo santo dia. E o menino tinha uma condição financeira muito boa, né. Aí teve uma vez lá que ele brigou comigo e falou, você vai parar a bicicleta na casa do meu pai, mas não, você não precisa vir, que eu não vou deixar. Aí acabou que a gente terminou a amizade com o outro, aí eu fiquei sozinho na minha. Mas aí foi. E continuou. E outra coisa que eu esqueci de falar, em 2007 também, eu tive um problema muito grande lá na escola, por causa de cartinha, né? Na época tinha esses negócios de bafão, que os meninos ficavam batendo bafão lá nas cartinhas. Aí não sei o que aconteceu, que eu peguei cartinha lá e um menino viu. Mas a cartinha não era ninguém não era dono da cartinha nem nada. Eu me peguei, o menino viu. Aí o menino veio atrás de mim. Aí o menino era gordo, né? Um gordão lá. Na hora que eu fui tomar a cartinha dele, ele foi e me deu uma cotovelada assim no rosto, não sei. Que aí eu bati a cabeça no azulejo, né? Do lado de fora de uma sala lá, né? E isso era no recreio. Que cortou minha orelha. Cortou minha orelha assim, saiu sangue pra tudo quanto é lá. Até hoje eu tenho um negócio na orelha aqui, ó, que abateu. Eu não sei se nem foi essa orelha aqui, porra, nem sei. Acho que foi essa daqui, que abateu assim no azulejo, né, bem no canto, assim, que a escola toda era azulejada. E aí saiu sangue pra tudo quanto é lugar lá no pátio lá do recreio. E aí todo mundo assim desesperado, porque parou de sair sangue não, cara. Aí meu pai foi lá, chamou a atenção do povo. Por que vocês não mandaram meu menino pro hospital? Porque a gente ficou esperando você chegar. Vocês deviam ter mandado o menino pro hospital direto. Aí a escola começou a dar lição de moral lá no meu pai. Que nós temos 25 anos de história, que nunca aconteceu isso, meu pai. Problemas, não sei o que, vocês deviam ter levado o menino pro hospital. Aí meu pai me levou pro hospital São Francisco, né? Lá perto ali do bairro, acho que é Ipiranga, não sei, Floresta, não sei. Ali no hospital São Francisco. Aí o médico foi, nem deu ponto não. Só fez um curativo lá e boa, e voltei pra aula no dia seguinte. Mas foi difícil, né? A escola tomou uma antipatia absurda de mim e do meu pai por causa daquele dia lá. Mas foi em 2007. Mas voltando em 2008 aí, o que aconteceu? O menino que fez isso comigo aí em 2007, o nome dele era Reginaldo, tá? Aí esse menino que ia de bicicleta comigo pra escola, ele quis tirar satisfação, porque o menino que ia de bicicleta comigo era um folgado, né? Era um folgado. Ninguém gostava dele, ele era muito pra frente mesmo. Ele falou, vai lá tirar satisfação com o menino. Eu falei, eu não vou fazer isso não, ele é muito mais forte que eu. Vamos lá! Aí o Henrique, né, o nome dele era Henrique. Chegou lá e no meio do recreio, o menino tava comendo o lanche dele lá, foi descer uma porrada no menino. E juntou um monte de menino ao redor. Eu falei, bate nele, Lucas, bate nele. Eu falei, não vou bater. Bate nele, só aproveita e tá aqui, dá uma porrada nele, pode bater. Aí não sei que eu não batia, o Henrique começou a bater no menino lá. E aí o educador que ficava lá no recreio, ficava vigiando, foi e viu o Henrique bater no menino. Aí cismaram comigo que eu tinha chamado os meninos mais velhos para bater no tal do Reginaldo. Começaram a me chamar de mariquinha e tal. Mas quem que ficou falando isso comigo? Não foram os outros meninos não, foi o povo da coordenação da escola que começou a me chamar de mariquinha por causa disso. Eu falei, que palhaçada é essa? Mariquinha, porque eu não chamei ninguém, os meninos fizeram isso porque eles quiseram. Né? Eles que quiseram bater no Reginaldo, eu não tinha mais nada não, já tinha passado. Mas aí deu um bom problema pra mim à toa, deu problema de graça, né? Porque a escola não tava nem aí, né? Mas voltando lá em 2008, né?
a palhaçada não acabou não, continuei na escola, né? Voltando lá em 2008, comecei a arrumar um monte de problema, né? A escola já tava falando que eu era, maluco, né? Teve uma vez lá que eu arrumei um estilete, aí por causa dos meninos mais velhos, que sempre me ameaçavam, eu comecei a andar com estilete lá, falei, primeiro que vier eu vou dar estiletada. Mas eu não fazia nada não, eu só ameaçava, mas os meninos ficavam na deles. E os meninos às vezes tiravam sarro, mas que esse menino aquele é doido, ele vai dar estiletada nos outros, aí traz estilete pra escola. E aí isso tudo caía no ouvido do povo lá da coordenação, da diretoria, né? E isso me deu um problema assim absurdo, né? Teve um dia lá que teve reunião de pais, minha mãe que teve que ir, e aí eles falaram tudo pra minha mãe, dá um jeito desse menino aí, esse menino precisa de um tratamento, tal. Aí minha mãe uma vez me levou um psicólogo lá da Polícia Militar. Chegou lá, o psicólogo falou, o que tá acontecendo, Sara? O meu menino é louco, meu menino briga o tempo inteiro, meu menino é perturbado, na escola todo mundo tá falando assim que precisa de tratamento e tal, eu vim aqui trazer ele por causa disso. E na época eu tinha os braços tudo cortados, né, que eu ficava cortando o braço, fazendo altas cicatrizes no braço. E minha mãe ficou desesperada, falou, esse menino tem que dar um jeito nele, olha o que ele fez com o braço aqui, Aí foi e mostrou o braço pro doutor. Aí o médico viu que eu não tinha problema nenhum, viu que eu era totalmente normal. O médico falou, não, senhora, né? Na verdade era o psiquiatra, não era psicólogo não, psiquiatra da Polícia Militar lá. Falei, não, senhora, não, pode ficar tranquila, essa menina não tem nada não, tá? Isso aí o médico devia estar falando o seguinte, isso é falta de couro, isso é falta de couro no seu menino, esse menino não, vou encaminhar aí pra psicologia da PM, e aí lá ele resolve. Aí minha mãe me levou pra psicólogo, era psicóloga, mas não lembro o nome dela hoje não, tá? E aí tive que fazer sessões de psicologia, essas sessões aí, né, tendo que conversar com a psicóloga, acho que era toda segunda-feira, mas não era dentro do hospital militar, não. Aliás, era dentro do hospital militar, eu acho que era dentro do hospital militar, e depois foi transferido para uma rua, assim, um pouco depois do hospital da PM, né? Do HPM. Mas eu ia todo dia sozinho, toda segunda-feira, pegava o metrô, eu ia lá no Santa Efigênia, ia lá, né, ter conversa com a psicóloga e voltava, né? Eu até que gostei, porque a psicóloga era muito bacana, ela sempre ficava perguntando assim, e aí, como é que foi seu dia? É mesmo? Aconteceu isso e aquilo? Não, beleza, nós estamos notando evolução, não sei, isso é muito bom. E foi até bom pra mim, a psicóloga, né, porque a escola ficou fazendo a cabeça da minha mãe, mas pergunta se melhorou meu comportamento lá, bosta nenhuma, continuei brigando do mesmo jeito, né, continuei brigando, continuei dando problema lá, brigava com os caras 2 vezes maior que eu lá, e eu não tinha medo de jeito nenhum, saí na pancada mesmo com todo mundo lá. E meu pai falava, para de brigar, você tem que aguentar a zoeira, tal, é só zoeira. Mas meu pai não sabia que os meninos lá realmente, partia pra cima mesmo. Eles que não aguentavam, eles que partiam pra cima. Ele mal sabia disso. E aí, muitas vezes eu ia suspenso, né, mas continuei lá. Aí foi passando, aí chegou a 7ª série, na 7ª série, foi em 2009. As coisas já tinham melhorado um pouquinho, né? Porque eu tinha parado de brigar lá, né? Eu tinha tomado recuperação também na 6ª série, mas eu passei de ano tranquilamente. Mas aí chegou na 7ª série, eu falei, não, vou parar de brigar um pouco, eu vou melhorar meu comportamento, eu não vou ficar brigando, não. Eu e o Fabrício, nós ainda estávamos separados de sala, né? Nós estávamos separados. Nesse ano aí eu comecei a fazer amizade com 2 meninas na minha sala, Dalila e Rafaela, né? A Dalila tinha acabado de vir de Montes Claros, né? E a Dalila era muito estudiosa, só que a Dalila morava, se eu não me engano, ela morava muito longe, eu acho que morava em Neves. Teve uma vez que eu tive que ir pra casa da Dalila, fui de ônibus, cara. Puta que pariu, nós fomos fazer um trabalho, eu fui fazer um trabalho na casa dela, era longe pra dedéu, e eu fui sozinho. Eu tinha o quê? Em 2009, eu tinha 13 para 14 anos de idade, não é isso? É isso? 13 para 14? Isso mesmo, 13 para 14 anos de idade eu fui sozinho de ônibus, eu quase não cheguei no lugar lá, eu pedi até o cobrador para me falar onde que era. Era num terrão assim, mas foi até bacana, né? A mãe dela trabalhava lá no IEMP e a Dalila aliás, a tia dela trabalhava no IEMP, né? E a Dalila morava com a tia, porque a mãe eu acho que ainda morava em Montes Claros, né? E a Dalila era muito educada, muito madura, né? Pra época lá, era muito madura, com 13 anos de idade só, né? E aí eu fiz amizade com as duas.
Só que eu, assim, né, foi a primeira vez que eu comecei a ter uma certa vontade, né, de arrumar uma namorada, né? Mas era muito cedo, né? Acho que a última menina que eu tinha gostado mesmo foi lá em 2006, quando eu tava no Tito Fulgêncio, uma menina chamada Nayara Rafaela, né? Eu gostava muito dela porque ela era muito excêntrica, né? Ela tinha um cabelo assim com uma mecha loira, ela era branquinha assim, tinha cabelo com a mecha loira, cabelo castanho claro, e adorava Rebelde, adorava a série, né, Rebelde, lá na novela Rebelde, mexicana. Ela adorava Rebelde e eu ficava assim, né? Eu nunca assisti Rebelde, mas eu gostava, eu sabia dela que ela gostava, porque ela sempre andava com caderno do Rebelde, tênis do Rebelde, sempre adorou Rebelde e ela era apaixonada pela personagem lá da Dulce Maria, né? Era o que fazia fama lá na época. Eu não gostava disso, eu gostava de ouvir música, né? Eu gostava de ouvir Linkin Park, né? Em 2006, lá, meus 10, 11 anos de idade, eu adorava as músicas do Linkin Park, porque um amigo do meu irmão tinha o CD deles. Aí eu colocava lá em casa, ficava ouvindo lá as músicas do Linkin Park, as clássicas, né? Eu adorava, achava foda demais, os caras cantavam demais. Todo dia acordava, colocava a música lá no microsystem e ficava ouvindo. Sozinho, lá em cima, lá no terraço lá de casa, ficava ouvindo Linkin Park lá, né? E depois eu ouvia Green Day. O Green Day tinha aquela banda lá, Simple Plan, era que fazia sucesso na época da MTV. E eu adorava ouvir essas músicas, né? Ninguém falava disso, né? O povo ficava falando de hip hop, rap, né? O 50 Cent, o Eminem. Eu até gostava do Eminem, gostava muito, mas eu gostava mais das outras bandas de rock, né? De rock que eu gostava. Eu gostava de rap e hip hop muito não. Eu ficava ouvindo e tal, e ninguém falava. Só eu ficava falando de Linkin Park o tempo inteiro. Aí foi, o que aconteceu? Os anos foram se passando, né? Aí chegou lá em 2009, e aí eu conheci a Dalila, conheci a Rafaela, né? A Rafaela já estudava comigo desde a 5ª série, mas a gente não era tão próximo assim.